Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é dependência, imperialismo e alimentação. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Como forma de apoiar, você tem o Pix, além do Apoia-se, e o Seja Membro do canal, né? Eu venho falando um pouco do Seja Membro do canal, mas é um mecanismo muito importante para a gente continuar e melhorar sempre o nosso trabalho. Você que apoia o canal, muito obrigado. Veja, saiu uma matéria no Joio e o Trigo, que é um site, inclusive, fantástico, muito bom. Eu já recomendei ele aqui no canal em outros momentos. Vale a pena vocês acompanharem, gente. Muito bom mesmo. Inclusive, quem me mandou essa matéria foi o próprio Maxwell. Ele viu, mandou e falou: ó, Jones, foda, tal, grava um vídeo. E eu li a matéria e realmente incrível. Antes de abrir a matéria do Joio e do Trigo pra gente conversar sobre o tema, eu quero só fazer uma nota teórica importante. Veja, nos anos 50 e 60, até o golpe empresarial militar, o debate ali sobre Revolução Brasileira, que era um debate nacionalista, guiado por trabalhistas e comunistas, né? Alberto Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, Carlos Marighella, Prestes, Brizola, Jango e Companhia Limitada, eles tendiam a compreender a dependência ou a superação incompleta da fase colonial ou semicolonial da economia brasileira. Nessa época se tomava os conceitos meio como sinônimos, né? Tipo, economia colonial ou economia dependente como sinônimos. Eles compreendem a dependência como um conceito totalizador, no sentido de que nada na vida brasileira estava alheio à condição de economia dependente ou semicolonial, né? Então, a economia, a cultura, o consumo tecnológico, a urbanização, a saúde, o acesso a serviços públicos, a questão agrária, tudo estava totalizado pelo conceito de dependência ou de economia colonial ou semicolonial. No desenvolvimento dessa compreensão da realidade brasileira, a partir da teoria marxista da dependência, os autores da TMD, né, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos, também tinham um conceito de dependência, na verdade uma categoria de dependência totalizadora, no sentido de que capitalismo dependente não é só um aspecto econômico. A economia brasileira é pouco industrializada, e aí exporta principalmente produtos primários, importa fundamentalmente produtos industrializados. Veja, isso é um aspecto importante da dependência. Só que compreender o capitalismo dependente significa perceber que a dependência é algo que se expressa em todas as dimensões da vida social brasileira. A dependência é a forma de ser do capitalismo dependente brasileiro. Não existe relação social de nenhum tipo que escapa às determinações da dependência. E hoje a gente vai falar de um negócio simples, que é comida. Comida para bebê, comida para criança. Vocês vão ver como o capitalismo dependente, a dependência, o imperialismo determina negativamente a comida da molecada do nosso bacuri. Eu acho bacuri uma palavra ótima. Eu gostaria muito de um dia ter um filho ou filha para chamá-lo de bacuri. E aí, vamos ver aqui o título da matéria, né? Para a Nestlé, que é uma gigante mundial, um monopólio estrangeiro do setor da alimentação, nem todos os bebês são iguais. Relatório revela produtos piores nos países do sul global, os países dependentes e subdesenvolvidos. E aí vamos aqui ler uns trechos da matéria para entender o que está acontecendo, né? Você deve conhecer o Mucilon, produto da Nestlé destinado a crianças, mas em muitos países como Índia, Paquistão, África do Sul e Indonésia, você vai encontrá-lo nas prateleiras pelo nome de Cerelac. Essa palavra aparece dezenas de vezes no relatório publicado nesta terça-feira, 16, pelo Public EU. Acho que é assim que pronuncia. I not speak English, né, gente? Aí é foda, I not speak English, mas vocês entenderam. Tá por aqui para vocês lerem. Com colaboração da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, a IBFAM. O documento revela uma perversidade da corporação suíça no que diz respeito à venda de produtos com a qualidade nutricional inferior nos países do sul global. Os pesquisadores descobriram, por meio de análises laboratoriais, que o Cerelac, Mucilon e o Nido, Ninho, contêm teores de açúcar muito acima do recomendado para crianças menores de 2 anos. Os produtos são vendidos em países da África, Ásia e América Latina, incluindo o Brasil. A contradição fica evidente no relatório. Na Suíça,
país sede da empresa, os mesmos produtos são vendidos sem qualquer adição de açúcar. Opa, parece que em casa de ferreiro o espeto é realmente de ferro. Para que não reste dúvidas, em seu país a Nestlé vende o cereal sabor biscoito sem adição de açúcar. No Senegal, o Cerelac do mesmo sabor contém 6 gramas de açúcar adicionado por porção. E aqui está mostrando, né? Na Suíça e no Senegal os produtos. Os principais mercados da Nestlé na Europa, Alemanha, França e Reino Unido, todos os leites para crianças de 1 a 3 anos também não contém açúcar adicionado. As duas marcas, Cerelac e Nido, estão entre as mais vendidas na categoria comida de bebê, em países em desenvolvimento, países de capitalismo independente. A corporação promove um malabarismo retórico ao afirmar que o objetivo dos produtos é ajudar a criança a levar uma vida mais saudável. Aqui vem um ponto fundamental. Segundo informa o site global da empresa, esses produtos são enriquecidos com vitaminas, minerais e outros micronutrientes essenciais e ajudam no crescimento, no fortalecimento do sistema imunológico e no desenvolvimento cognitivo. O rótulo, porém, esconde que o ingrediente crítico que a ciência já provou ter relação com o desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. A promoção dos mesmos produtos com padrões de ingredientes muito diferentes entre o norte e o sul escancara o que os pesquisadores chamam de um duplo padrão injustificável. E aí, em seguida, a gente tem uma fala da professora Fabiola Neger, nutricionista integrante do IBFAM, diz o seguinte: é um produto que cria um mercado que nem deveria existir, porque na verdade é uma fase da criança que ela deveria ter contato com alimentos minimamente processados, alimentos in natura e alimentos da cultura alimentar daquela família. Diz, Fabiola foi uma das pesquisadoras responsáveis por dar o parecer técnico ao relatório. Aí a gente desce e vem para a parte importante, né? O açúcar adicionado é um ingrediente que não deve fazer parte da alimentação de crianças menores de 2 anos. Não deve fazer parte, viu, gente? Sei que tem um buguelo, um bacuri, se liga nisso. Essa é uma recomendação a nível global expressa pela Organização Mundial da Saúde, além de governos locais, como é o caso do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, documento do Ministério da Saúde do Brasil. Então perceba o seguinte, uma empresa global, um monopólio imperialista com sede na Europa, na Suíça, tem um duplo padrão para o mesmo produto. Para os países ricos do centro do sistema imperialista, você tem um produto que é mais saudável e menos nocivo às crianças porque não tem adição de açúcares. Para os países de capitalismo dependente da periferia do sistema, o mesmo produto é adicionado de açúcar, o que provoca vários problemas de desenvolvimento infantil. É muito interessante vocês pensarem o seguinte: o mundo, ele é globalizado numa dimensão que existe uma economia capitalista global, né? Existem conexões comunicativas, informacionais, financeiras, produtivas, de transporte, etc, etc. Então existe uma interconexão entre os países, regiões e territórios. Perfeito. Mas isso não nega o fato de que existem estados nacionais e que o processo de consumo, o processo de produção e a própria vida do indivíduo é, no fundamental, determinado pelas configurações específicas do seu estado nacional. Porque, veja, mesmo que você compre, por exemplo, pela internet um produto dos Estados Unidos, quanto vai custar esse produto no seu país ou quanto vai demorar para ele chegar, isso depende das suas leis e regulamentações nacionais. Então, mesmo existindo uma economia capitalista global, uma divisão internacional do trabalho, essa divisão internacional do trabalho, essa economia capitalista global, se realiza a partir da mediação do espaço nacional. Se você é uma economia de capitalismo dependente, o que significa que nessa divisão internacional do trabalho você tem um papel subordinado, você não é produtor de tecnologia, você tem baixa diversidade produtiva, você normalmente está, no caso dos países periféricos, endividado, né? Não é o caso do Brasil do ponto de vista de dívida externa, é em dólar, né? Mas é o caso de boa parte dos países periféricos do mundo. Então você tem uma estrutura financeira muito frágil, você não tem forças armadas, você não tem indústria cultural potente de alcance global, você não tem capacidade de defesa, de inteligência e contra-inteligência, e etc, etc, etc. Esses países de capitalismo independente, por estarem nessa posição subordinada, você tem os mecanismos decisórios de organizar a vida coletiva no espaço nacional fora do território desses países, no sentido de que, preste bem atenção aqui, a Vânia Bambirra, ela trabalha com um conceito que era
moeda corrente na época, mas eu gosto de citar a partir da Vânia no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano. Coloca na tela, Maxwell, porque eu acho que ela trabalha muito bem. Que é classes dominantes dominados, dizendo o seguinte, ó, a grande burguesia interna no Brasil, ela é uma classe dominante frente ao conjunto do povo, trabalhador do campo e da cidade e as camadas médias. Ela é uma classe dominante, mas ela está subordinada ao imperialismo, aos monopólios estrangeiros, porque ela é uma classe burguesa que, na dinâmica da economia capitalista global, ela tem um papel subalterno, subordinado. Isso significa que boa parte das decisões estratégicas em termos de produção e consumo não estão localizadas no território brasileiro. São de controle das multinacionais, dos seus estados imperialistas. Então, sabe o caso, por exemplo, da Enel, em São Paulo? Boa parte desse problema, além do fato de ser privatizado, que possibilitou isso, né, gente? Porque o governo italiano estava com problema na balança de pagamentos e deu uma orientação para a empresa italiana que faz a gestão de serviço de energia elétrica em São Paulo, que era necessário aumentar as margens de lucro para aumentar os repasses de riqueza em direção à Itália. Para aumentar a taxa de lucro da empresa, a Enel saiu mais do que nunca demitindo, precarizando, fragilizando procedimentos de segurança para reduzir custos e aumentar a margem de lucro. Então, assim, uma decisão do Estado italiano frente às suas condições da balança de pagamentos tem um impacto direto numa série de apagões em São Paulo. Você entendeu que, assim, a decisão sobre o grau de manutenção do sistema elétrico, né, São Paulo, é uma decisão que não está no Brasil, está na Itália. O governo italiano, com a classe dominante da Itália, percebe? Então, vocês conseguem pensar isso para tudo, assim, para o cinema, para a música, para a alimentação, para a produção industrial, de todos os aspectos que você imaginar, para a produção alimentar. Então, por exemplo, boa parte das sementes usadas no Brasil, especialmente pelo agronegócio, são sementes transgênicas, controlados por grupos estrangeiros. A depender das condições de mercado, né, esse mercado ultramonopolizado por algumas pequenas gigantes, se uma dessas empresas cria as condições para, sei lá, aumentar em 80% o preço das sementes, ela vai fazer e acabou. E as consequências econômicas aqui no Brasil? Paciência. Então, uma série de mecanismos decisórios está fora do controle do território nacional. E aí, é engraçado, né? Porque a democracia burguesa em si, ela não incide sobre o controle da propriedade privada dos meios de produção. Então, a democracia burguesa, e sobre vários aspectos, ela é uma democracia, um sistema político, melhor dizendo, que incide no processo de distribuição da riqueza, no conflito redistributivo. Na dinâmica produtiva, a capacidade da democracia burguesa, no geral, de incidir é baixíssima. Num país de capitalismo independente, a coisa é até mais ridícula, porque boa parte das decisões alocativas e produtivas, alocativas, ou seja, como vai ser alocada a riqueza socialmente produzida, como vai ser apropriada essa riqueza e a própria dinâmica de produção, não está nem sequer no âmbito do território nacional, sujeita à jurisdição do Estado Nacional, com um governo formado a partir da democracia burguesa. Claro, pode estar, se tiver nacionalização, enfrentamento, mas aí é pau cantando, é briga, é golpe de Estado, e é tudo isso que vocês sabem, né? Então, veja, uma parte substancial das decisões está fora do território brasileiro, sujeita a um interesse estratégico ao lucro das multinacionais de seus respectivos estados. A gente viu na matéria do Joio e do Trigo falando de que o Ministério da Saúde diz que não pode ter açúcar para crianças de até 2 anos, mas tem no produto da Nestlé. Aí você pode dizer assim, mas Jones, isso é corrupção, isso é violando a lei. Veja, não pense corrupção no sentido da chave moral. Pense o seguinte, a Nestlé é uma empresa multinacional poderosíssima. Aqui no Brasil não existe uma conjuntura política de um enfrentamento à dependência e ao subdesenvolvimento, uma garantia de uma soberania tecnológica produtiva em todos os aspectos. Então é muito fácil para um grande monopólio estrangeiro como a Nestlé simplesmente violar as legislações nacionais. Não é por causa da corrupção, é porque a estrutura do capitalismo dependente, em que o poder de Estado está nas mãos da classe dominante, que, lembrando, a classe dominante dominada faz com que esse tipo de relação de abuso constante dos monopólios estrangeiros frente à legislação brasileira seja algo da vida normal, corrente do Brasil. É isso. Os caras fazem o que querem, poluem, violam
regras e violam legislação trabalhista e sonegam e faz o que querem e não acontece nada. No geral, em alguns poucos casos na história brasileira aconteceu. Brizola, quando era governador do Rio Grande do Sul, nacionalizou a AT&T e a Bonnie Sherry porque não cumpriu os contratos. Se a gente for ser rigoroso, for passar um pentezinho fino, todas essas concessões e privatizações que tem para monopólios estrangeiros, dá para estatizar tudinho, viu, gente? Assim, é isso. Eu vou, inclusive, repetir o que eu já falei em vários vídeos do canal, né? Nesse momento, boa parte dos contratos de concessão das empresas de distribuição de energia elétrica está vencendo, né? Boa parte deles, quase todos, vencem em 2025. Esse era o momento, por exemplo, do governo Lula, porque as concessões são de empresas estaduais, mas são de responsabilidade federal. Então é o governo Lula que renova ou não esses contratos de concessão, privatização. O governo Lula está renovando todos, automaticamente, só mudando algumas cláusulas, alguns critérios aqui e ali. Assim, era o momento de dizer assim, não vai renovar porra nenhuma, a gente vai reestatizar tudo. Tá ligado? Mas não tá colocado, né? Não tá fazendo, não vai fazer, tá perdendo a oportunidade objetiva de iniciar um processo político de renacionalização do parque elétrico brasileiro, de produção e distribuição. Então, o capitalismo dependente é isso, velho. Significa que um monopólio estrangeiro, ele tem um controle sobre os hábitos alimentares das nossas crianças e faz o que quer em nome do lucro. E pode ter certeza que o caso da Nestlé não é o único. Se você for parar para pesquisar, para fazer um levantamento sistemático, você vai achar vários casos semelhantes no setor de cosméticos, de fármacos, alimentação, bebidas e por aí vai. Então todo mundo já ouviu falar a nível de senso comum, embora tenha pesquisa sobre isso também, não é bem mentira, da diferença da qualidade da cerveja servida ao brasileiro e da cerveja que as mesmas empresas servem na Europa, né? Ou nos Estados Unidos. Assim, é real. Qualidade mais baixa de produtos, uso de produtos que inclusive são proibidos na Europa. Caso clássico também é do agronegócio, que vários agrotóxicos que são usados no Brasil são proibidos na Europa, na União Europeia, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, porque são reconhecidamente nocivos à saúde, alguns deles inclusive cancerígenos, e continuam sendo usados aqui no Brasil e não tem problema. E quando você vai olhar a empresa é um grupo de capital estrangeiro. Não que as empresas da burguesia brasileira também não façam isso, mas assim, é isso. 63% da renda da soja, a poderosa soja do agronegócio, é apropriada por empresas estrangeiras, saca? Então vejam, a decisão básica do que nosso povo vai comer não está no controle da gente, né? Pode estar com enfrentamento político duríssimo, mas não está na dinâmica de reprodução atual do capitalismo dependente. Isso por um lado. O segundo aspecto, que também não dá para negligenciar, é que existe planejamento no capitalismo, né? Esse negócio aqui, planejamento é só do Estado, né? Ou é planejamento estatal ou é livre mercado. Veja, o livre mercado é deixar o planejamento ser feito pelo mercado privado. Então, por exemplo, há uma demanda cada vez maior do mercado mundial, né, nesse novo padrão de especialização produtiva, que como o Jaime Osório chama no neoliberalismo, de que países de capitalismo dependente como o Brasil vão ser fundamentalmente fornecedores de matérias-primas, né, de produtos oriundos da renda da terra, da agropecuária, do agronegócio, da mineração, da extração de petróleo cru e por aí vai. Então isso faz com que se planeje a estrutura produtiva brasileira de acordo com suprir as necessidades do mercado mundial. Consequência prática disso em um texto muito importante do Outras Palavras, que coloca na tela aí, Maxwell, para todo mundo ler. É de 1991 até 2021, a produção per capita de mandioca diminuiu 47%, a de feijão 26% e a de arroz 12%. Já a produção per capita de soja cresceu absurdos 600%, a de milho 180% e a de cana-de-açúcar 100% no mesmo período. Presta atenção. De 1991 até 2021, portanto 30 anos, a produção per capita de mandioca diminuiu 47%, de feijão 26% e de arroz 12%. O que é a mandioca, a famosa macaxeira, o feijão e o arroz? É a comida que o povo come, é a nossa base alimentar de maneira geral. No norte do Brasil, no Pará, no Amazonas, no Amapá, entra também o açaí, né, como uma base alimentar muito importante, e tem outras
particularidades nacionais. Mas, de maneira geral, grosso modo, arroz, feijão e macaxeira é a base alimentar do prato do brasileiro, junto com, a depender também da região, mas tem um aspecto bem nacional, também o milho, que faz o fubá, o cuscuz, a 40, tem um jeito que a galera no Rio Grande do Sul, em São Paulo, chama também a 40, que é diferente. Eu não sei como é, eu acabei de esquecer, gente. Desculpa, minha ignorância da culinária brasileira agora me pegou. Minha ignorância não, meu esquecimento, porque eu sei o nome. Mas enfim, o milho também é uma base alimentar muito importante. Mas esse milho que está sendo produzido em massa não é para alimentar a mesa do brasileiro não, viu, gente? Do trabalhador, da trabalhadora não. Ou seja, o monopólio estrangeiro, ele controla nosso padrão alimentar de um lado, dominando o mercado. Do outro lado, o mercado mundial, a parte da demanda colocada pelo mercado mundial no lugar do Brasil, de país, de capitalismo independente, da divisão internacional do trabalho, controla a dinâmica de produção, dizendo é mais lucrativo, é mais importante, é o que tem demanda, soja, cana-de-açúcar, açúcar, né? Milho e também, o texto não mostra esse dado, mas que vem crescendo muito nos últimos anos, plantação, a monocultura do eucalipto, né? Para extrair a celulose. Então vocês percebam que, Jones, como é que o Brasil é tão rico em terras férteis, agricultáveis, tem um território tão gigante e o brasileiro passa fome? Dentre outras coisas, porque a estrutura de produção agrária do país não é direcionada e estruturada de acordo com as necessidades alimentares do povo brasileiro. É direcionada com os interesses de lucro do mercado mundial, com participação fundamental, mas subordinada nessa dinâmica da grande burguesia interna, no caso do agronegócio, da mineração, das cadeias produtivas auxiliares ali, né, de produção de agrotóxicos, de sementes, de máquinas, equipamentos e por aí vai. Então, você percebe a gravidade disso? Aí, claro, o Ministério Público pode entrar com ação, o Ministério da Educação pode reclamar com a Nestlé, a Nestlé vai fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e ver, vai conversar para lá, conversar para cá, só que já aparece um caso de outra empresa fazendo isso, de outra empresa e por aí vai, quando a alimentação é uma questão de soberania nacional. E esse ponto aqui é muito importante. Veja, gente, há quem ache que planejar e soberania é só assunto para temas de altíssima complexidade tecnológica. Então, falar de planejamento, falar de soberania produtiva, parece que é só tema quando a gente está falando de computador, de carro, de satélite, de celular, de metrô, de máquinas e equipamentos, quando na verdade planejamento diz respeito a tudo, né? Soberania é um conceito total, então soberania pressupõe soberania tecnológica, soberania produtiva, soberania de recursos, inclusive de alimentação. Então tem vários aspectos aqui no debate sobre alimentação. Primeiro, aí vamos citar uma série deles sem necessariamente uma ordem. Primeiro, tem um aspecto econômico, né? O aspecto econômico a nível de balança comercial e balança de pagamentos. Ora, se a gente tem possibilidade de produzir internamente a nossa comida sem passar pelo circuito do dólar, a gente deveria fazê-lo, dado que tudo que a gente importa de comida pagando em dólar, porque é a moeda forte do mercado mundial, isso tem impacto negativo na nossa balança de pagamentos, isso tem impacto negativo na nossa balança comercial, isso tem impacto negativo no preço da comida, né, na inflação, da variação cambial, que acaba impactando diretamente no preço dos produtos. A famosa frase do Ciro Gomes, né? O povo não compra dólar, mas pão é trigo, trigo é dólar, porque o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo, então importa muito trigo dos Estados Unidos, então toda variação cambial impacta no preço do trigo, que impacta no preço do pão, que impacta diretamente na renda do povo trabalhador quando vai comprar pão, né? O preço do pão na padaria. Então tem um elemento aqui de balança comercial e de pagamentos, essa é a primeira coisa. Tem um aspecto também da identidade cultural de um povo, né? Então parece, João, isso é coisa de nacionalista, besta, patriotada. É mesmo, você acha isso mesmo? Vai ver se no Japão, vai ver se nos Estados Unidos, vai ver se na China, vai ver se no Vietnã, vai ver se na França, vai ver se na Alemanha não existe políticas públicas estruturadas e de longo prazo para pensar a manutenção de um padrão alimentar básico de acordo com a identidade cultural do povo e dos interesses econômicos objetivos.
Ou vocês acham que é coincidência que os Estados Unidos, que produz muito trigo, é um grande consumidor de trigo e tem fast food para todo lado que tem pão? É coincidência, é? Por que os Estados Unidos não é a base alimentar lá, não é o açaí, por exemplo, produzido no Pará, para o Pará ficar rico exportando açaí? Não vai ficar rico, né, gente? Vocês entenderam a metáfora. Por que não é o açaí? Hein? Por que não é o arroz? Vai ver como é que o Vietnã trata o arroz. Por exemplo, a questão de segurança nacional, de segurança alimentar, de soberania alimentar, de identidade cultural, alimentação básica do povo, sabe? Então a ideia de que pensar que existe uma identidade cultural brasileira e que passa também por aspectos da alimentação. A gente precisa preservar e proteger isso, desde políticas econômicas incentivando a manutenção de culturas históricas do nosso povo, uma plantação de macaxeira, passando por crédito, passando por apoio técnico, passando por circulação da produção, passando por política de reforma agrária, etc, etc. Veja, no Brasil, alguém pode achar que isso é patriotada, que isso é nacionalismo besta, mas é só em país dependente que se acha isso, vamos ver. Mas em outro país do mundo acha não. Um exemplo fantástico disso é que o McDonald's foi embora da Bolívia, né? E aí por quê? Porque a culinária boliviana é muito diferente e o McDonald's não conseguiu se adaptar, ou o povo boliviano não se adaptou à cultura do fast food. Em parte é verdade, mas o governo da Bolívia, do Evo Morales, na época, pode ter a matéria aí na tela, Maxwell do Mídia Ninja, por favor, mas o governo Evo Morales, na época, também atuou com isso. O governo Evo Morales teve uma política muito séria e muito consequente de preservar o padrão alimentar boliviano e incentivar, inclusive, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, também modernizando-a, evitando aspectos de ocidentalização forçada dessa alimentação tradicional. Então não foi só incompatibilidade cultural, não. Teve a presença do governo também. Ou vocês acham, vem cá pra mim, olha pra mim aqui, do fundo do coração, Maxwell, aproxima esse negócio. Vocês acham que é coincidência que todo filme gringo, todo filme estadunidense, em algum momento vai ter uma cena de uma lanchonete, de um fast food, de alguém comendo um hambúrguer? Tipo, quando eu falo todo, é claro que eu tô dando uma exagerada, assim, mas assim, puxa pela memória, assim, quantas vezes você não viu num filme gringo que do nada, assim, tem que ter uma cena numa lanchonete em algum momento que tem alguém comendo um fast foodzinho? Vocês acham que isso é coincidência e que a exportação do padrão alimentar dos Estados Unidos a partir do cinema, que isso não existe não, que isso é só coincidência? Eu vou colocar para vocês lerem uma reportagem da revista Ópera muito boa sobre a difusão da Coca-Cola no mundo. Precisam ler isso para ver, por exemplo, no Brasil, na época que o Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul, o governo dos Estados Unidos ofereceu para o Rio Grande do Sul uma doação de toneladas e mais toneladas de trigo. Aí o Brizola falou assim, não, quero não. Aí, galera, oxente, como assim, Brizola? O governo dos Estados Unidos tá oferecendo trigo de graça, tá dizendo que não quer? Não, quero não. Porque estimula um padrão alimentar de um produto que a gente não é autossuficiente, e aí cria um mercado cativo para a gente estar pagando em dólar e dependendo do trigo estadunidense. A gente tem que, o trigo que a gente consumir, a gente tem que produzir aqui no Rio Grande, a gente tem que produzir no Brasil, tem que se esforçar para aumentar a produção aqui. Veja, isso é pensamento estratégico, porque quem controla a alimentação de um povo controla a sua soberania. Então, o aspecto econômico, o aspecto de identidade cultural, o aspecto de saúde, porque aqui, sem relativismo, tem alimentações que são mais saudáveis que a outra. Então, é muito bom, por exemplo, que a gente tenha um padrão alimentar baseado no feijão, no arroz, na macaxeira. E o feijão e arroz, como elemento básico da alimentação do brasileiro, é bem nutritivo, sabe? A gente tem uma alimentação melhor do que o estadunidense médio, que está baseado em fast food. Então, nossa alimentação é melhor. Tem um aspecto de saúde também, planejar a saúde em longo prazo. E esse aspecto de planejamento da alimentação bicho, quanto mais saudável a alimentação de um povo, quanto mais variada a alimentação de um povo, quanto mais acessos ele tem a vitaminas, nutrientes, proteínas de alta qualidade, consequentemente, menos doente ele fica, né? Claro que esse não é o único fator, né, gente? São múltiplos fatores para explicar o processo de saúde-doença, mas esse é um deles. E, consequentemente, menos riqueza socialmente produzida vai ser gasta em tratamentos de saúde e com doenças que estão de diversas formas, de maneira direta e indireta, ligadas à qualidade da alimentação. Então, tem vários aspectos aqui pensados em termos de soberania nacional do que é pensar a alimentação de um povo, percebe? Do que é pensar a organização da produção alimentar num território. Só que num país de capitalismo dependente como o Brasil, isso é negado
de todas as formas diferentes, ao ponto de existir coisas absurdas. Por exemplo, o prefeitinho que é sucesso no TikTok aqui em Recife, o João Campos. Recife é uma cidade pesqueira, vocês estão ligados, né? Tem mais de 10 mil famílias vivendo da pesca artesanal. Vai ver se tem pescado na merenda das crianças. Então, assim, se exploda a economia local da pesca, as crianças não vai ter peixe, e não vai, e acabou. E pronto. Vai botar o que para as crianças? Vai botar ultraprocessado. Vai botar biscoito, vai botar conserva, vai botar... E se tiver pescado, é pescado ultraprocessado também, bota aquelas sardinhas em conserva, aquele negócio. Então não, vai ignorar a economia local da pesca e vai comprar pesca de ultraprocessados que são de grupos estrangeiros, percebe? Isso acontece em Recife, acontece em Pernambuco como um todo, isso acontece na sua cidade, isso acontece no seu estado, por aí vai. Então veja, quando a gente fala de imperialismo, quando a gente fala de dependência, quando a gente fala de Revolução Brasileira, a gente não está falando de temas abstratos e fora do cotidiano, não. A gente está falando de coisas como essa. Viver num país de capitalismo dependente significa que a nossa alimentação está subordinada não só ao interesse do lucro, como ao interesse do lucro de monopólios estrangeiros que estão pouco preocupados, aliás, que não têm preocupação nenhuma com a nutrição do povo brasileiro. E que o enfrentamento a isso passa por enfrentamento ao modo de ser do capitalismo dependente, passa por internalizar os mecanismos decisórios, construindo uma economia planificada, pensada, estruturada e planejada para as necessidades do povo trabalhador e para a efetivação de uma verdadeira soberania nacional, que é uma outra forma de falar revolução brasileira, né, gente? Tudo isso para dizer o seguinte, vê. Esse é o problema dos comunistas, né? Comunista, todo problema, ele fala, debate, explica, dá exemplo para dizer assim, galera, a gente precisa de uma revolução brasileira para ir a fundo na questão. E, de fato, é isso. Porque se dependência é um conceito totalizador da vida coletiva num país de capitalismo dependente, a superação da dependência na vida coletiva exige como negativo o conceito de revolução, que é a destruição de uma antiga ordem social e a construção de uma nova, ou seja, a superação da dependência, a construção do socialismo brasileiro chama a Revolução Brasileira, que vai ter como uma das suas tarefas centrais garantir soberania e segurança alimentar para o povo brasileiro, garantindo alimentos saudáveis e ambientalmente responsáveis na produção. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.